O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, suspende essa sessão conjunta hoje, Câmara e Senado, para votação de vetos do presidente da República a projetos de leis aprovados pelos deputados e senadores, deputadas e também senadoras. E agora essa sessão terá continuidade amanhã, em que os outros vetos restantes vão ser apreciados. E aí ainda segue a questão em debate ao veto relacionado ao orçamento impositivo de comissões da Casa. E aí os deputados e senadores constroem ainda um entendimento em relação a isso. O governo mandou para cá um projeto de lei do Congresso Nacional que vai ser apreciado na Comissão Mista de Orçamento, que trata exatamente da divisão desse orçamento que seria totalmente a cargo do Congresso, a partir da lei orçamentária, e agora vai ficar uma parte dele a cargo do governo e uma outra parte a cargo do Congresso. E isso de maneira impositiva, vai ser, portanto, aplicado o que os congressistas, através do projeto, colocarem no orçamento. Bom, você que esteve conosco aqui acompanhando esta sessão conjunta, Câmara e Senado, vai ter mais detalhes dessas votações, de todos os debates em torno desse tema, sobretudo esse tema do orçamento. Tem a questão do revalida também, que gerou muito debate, mas hoje, certamente, e nos próximos dias, e amanhã, certamente na continuidade, a sessão deve mesmo tomar conta o tema do orçamento impositivo. Mas a Dini Moraes, que está de volta depois de um tempo de licença aqui ao plenário, vai trazer detalhes para você que está nos acompanhando, inclusive ouvindo os deputados. Daqui a pouquinho, você que esteve conosco aqui, muito obrigado. Amanhã eu estarei de volta aqui mais uma vez nessas sessões, na sessão do Congresso Nacional, para a gente acompanhar tudo aqui de pertinho. Muito obrigado por sua audiência. Fique com a Dini Moraes agora. Boa noite, terça-feira, 3 de março de 2020. A sessão do Congresso Nacional acabou de ser suspensa, vai ser continuada amanhã para análise de vetos presidenciais. Estavam em pauta 8 vetos presidenciais, um apenas foi totalmente analisado, outros 3 foram votados também na cédula e ficaram para o resultado para aparecer amanhã, para ser divulgado amanhã, e outros 4 também continuarão a votação amanhã também pelo painel eletrônico, já que são vetos presidenciais que têm algum tipo de discordância entre os parlamentares ou então na tentativa aí de derrubar o veto presidencial de Jair Bolsonaro. Quem acompanhou a sessão viu que, apesar de os assuntos de pauta serem variados, que tinha desde microempresa até a questão da revalidação de diplomas obtidos no exterior, o que dominou os debates aqui hoje, nessa sessão conjunta de senadores e deputados, foi a questão orçamentária. Por isso a gente está aqui no lado com o relator do orçamento deste ano, o relator do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Boa noite, deputado. Muito obrigada por sua entrevista aqui ao vivo na TV Câmara. Deputado, agora no fim da sessão, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, ele anunciou que houve uma determinação de procedimentos para análise dessa questão orçamentária em específico, na verdade dos vetos todos, né? Mas o que importa, que está mais em questão, é a questão orçamentária, porque passou-se o dia inteiro em negociações entre os partidos. E o que ficou resolvido? Só para a gente poder, então, resumir para as pessoas que estão acompanhando a gente agora. Boa noite. Boa noite. É evidente que esse é um tema novo, que é o orçamento impositivo e a sua regulamentação. Nos últimos dias, nós tivemos discussões, acaloradas inclusive muitas vezes, sobre como funcionaria essa regulamentação. Muitas dúvidas do Executivo, dúvidas de muitos ministros, e que hoje teve um fato novo, que foi o presidente da República enviou a esta casa 3 propostas, 3 projetos que regulamentam o orçamento impositivo. 2 deles tratando da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que preservam a autonomia do Poder Executivo, reservam ao Legislativo apenas a elaboração de emendas sobre acréscimo de valor do projeto original, permite que muitos dos discursos que foram feitos por dúvida do ponto de vista de texto, alguns que diziam que era parlamentarismo, alguns que diziam que essa é invasão de prerrogativa, todas essas questões estão sanadas e tiradas as dúvidas nesses projetos que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro. Tenho a convicção de que, como esses projetos chegaram já ao final da tarde, o grande problema que houve foi se ter tempo para que parlamentares pudessem estudá-los, e aí eu tenho a convicção também de que, compreendido que através
dessas mudanças, dessa regulamentação, fica preservado tanto o orçamento impositivo, que foi uma vitória do Congresso Nacional, que aproxima o Congresso do modelo orçamentário das democracias mais fortes do mundo. A americana, por exemplo, que é um sistema presidencialista muito forte, tem um orçamento impositivo e que também preserva os vazios que existiam na regulamentação, que traziam riscos tanto para a execução de restos a pagar, por exemplo, como também algumas dúvidas que ministros reclamavam que era uma invasão de competência. Isso posto, acho que agora nós vamos ter tempo de mostrar isso a todas as bancadas, deputados, senadores. Consegue também jogar um balde de água fria naqueles que estavam pregando ruptura institucional, pregando uma briga entre poderes. É uma iniciativa do presidente, o que mostra uma busca de consenso entre as duas casas. Foram muitas horas, né, e dias, inclusive, né, de negociação. Agora, só para a gente poder explicar, quando a gente fala em positivo, gente, a gente não está falando de execução obrigatória, ou seja, não é um dinheiro que obrigatoriamente o governo precisa pagar. Existe uma diferença técnica aí no orçamento entre despesa obrigatória e despesa impositiva. Obrigatória é aquela que o governo realmente não pode deixar de pagar. É salário de servidor, é INSS, isso o governo não tem como pagar. Mesmo que haja algum tipo de corte orçamentário, por exemplo, o governo recebeu menos dinheiro do que o previsto, ele não pode cortar salário, não pode cortar as pensões em INSS. Isso é obrigatório. Agora, o impositivo é aquela despesa que o governo tem que executar desde que não haja corte. E aí, sobra um pouquinho só do orçamento, que é uma margem que o governo tem aí para poder eleger o que ele acha que é prioritário e o que não é prioritário. Era isso exatamente o pano de fundo de toda a discussão do dia de hoje. Se o relator do orçamento, no caso, o deputado Domingos Neto, teria que ter o poder de indicar as obras e os locais das obras onde são prioritárias as execuções do orçamento, ou seja, onde são prioritárias obras e serviços públicos. Em torno de 30 bilhões de reais que ficariam como emendas de relator, que é um tipo de emenda parlamentar, que é quando o parlamentar indica qual obra, qual serviço que deve ser executado com aquele dinheiro público. E aí, deputado, esses novos projetos que o governo enviou aqui para o Congresso Nacional determinam que aí fica uma divisão, né? Não fica mais 30 bilhões a cargo da indicação do relator, ficaria 15, é isso? A regulamentação, ela limita o poder do relator ao tempo de que só se torna emenda de relator, ou seja, emenda do Congresso Nacional, aquilo que o Congresso conseguiu fazer de acréscimo, ou seja, todo o projeto original do orçamento dos ministérios que o governo federal envia ao Congresso está preservado. Então, vamos dar um exemplo, né, porque é para as pessoas entenderem. Por exemplo, o Ministério da Saúde mandou uma sugestão de que precisa construir um hospital numa cidade de Fortaleza, por exemplo. Aí essa é uma emenda, na verdade, isso é uma indicação do Ministério. Só passa a ser uma emenda do relator caso o relator consiga mais verba para esse mesmo hospital. Seria isso? Mais ou menos. Imagine como se no projeto original viesse uma ação para a reforma de hospitais, por exemplo, de 100 milhões. Esses 100 milhões, quem vai indicar é o ministro da Saúde. Agora, o Congresso faz um trabalho de revisão de receita, de corte de despesa, de encontrar onde tem recurso que não está sendo executado, fazer um trabalho como nós fizemos, de impacto de medidas que estão em andamento, como a PEC emergencial, que tem redução de despesa obrigatória. Tudo isso permite que o Congresso remaneje recursos para áreas prioritárias. Por isso que o Congresso aumentou o recurso na saúde, na educação, na infraestrutura. O nível de investimento saiu de 19 para quase 40 bilhões de reais por iniciativa do Congresso. Nessas ações que tem acréscimo, aí o Congresso pode fazer a indicação. No seu exemplo, se tinha 100 milhões para hospitais, esses 100 milhões quem indica é o ministro. O que o Congresso colocar acima dos 100, aí o Congresso pode indicar quais são os hospitais que quer reformar. Exatamente. Agora, o senhor que participou de todas as reuniões, essa divisão de competências permitindo que o Executivo indique a obra que deseja e os parlamentares consigam indicar as obras que desejam também, se conseguirem recursos a mais, isso agradou os dois lados nessa possível queda de braço entre Congresso e Executivo? Acho que sim, acho que ficou, como eu falei, é o primeiro orçamento impositivo. Acho que essa proposta do presidente Bolsonaro é uma proposta razoável, ela mantém a força, a prioridade, a execução
no Poder Executivo e ela também privilegia o trabalho do Legislativo, que é quem elabora o orçamento. A proposta do orçamento ela é uma proposta do Executivo, mas quem define para onde vai, em que áreas vão ficar os recursos, é o orçamento. Tanto é que não está em discussão aqui se vai tirar dinheiro de uma área e colocar na outra, porque todos concordamos nessa parte, está apenas sobre a execução. Então acho que essa proposta traz um acordo viável, traz um consenso para o país que é importante, consegue aproximar o Poder Executivo do Poder Legislativo e traz com isso segurança para a democracia. Muito obrigado, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, relator do orçamento desse ano, envolvido diretamente nessas negociações que foram tratadas hoje, principalmente nos bastidores aqui do plenário Ulisses Guimarães, no dia de hoje, que teve sessão do Congresso Nacional, né, quando senadores e deputados se reúnem para analisar, então, projetos de lei orçamentária ou vetos presidenciais. Então, a gente lembra a sessão do Congresso Nacional amanhã para a continuação dos vetos presidenciais, né, da análise de vetos presidenciais, e essa discussão sobre o orçamento continue. A previsão é que ela deva terminar na semana que vem, já que os projetos de lei encaminhados pelo governo, como o próprio relator nos disse, eles vão ser analisados primeiro pela Comissão Mista de Orçamento para depois serem analisados pelo plenário. Gente, a gente lembra que o orçamento, nosso orçamento público, isso tudo é um pano de fundo para falar do engessamento do uso dos recursos públicos. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um orçamento público que cerca de 92 reais, de cada 100 reais do orçamento público, esses já tem endereço certo, já são gastos obrigatórios, como eu falei anteriormente, que são salários, ou pensões, ou aposentadorias do INSS. Para o governo, sobra muito pouco dessa margem de manobra para que o governo possa eleger quais obras considera prioritárias ou necessárias para a população. E de emendas parlamentares, que são aquelas obras indicadas pelos deputados, e aí eles podem indicar ou individualmente, que são as emendas individuais, ou coletivamente, que é via comissão, por exemplo, comissão de educação, ou via Estado, que é a bancada parlamentar de cada Estado, eles também podem indicar obras. Todas essas emendas, exceto as do relator, elas somam cerca de 18 bilhões de reais. E essas de relator, que antes a gente até nem ouvia falar muito, mas que é possível também, devido uma indicação no regimento do Congresso Nacional, essas emendas de relator, elas estavam somando 30 bilhões de reais. Com essas alterações, essas negociações de hoje, podem ser 15 bilhões de reais, que é mais ou menos, né, a mesma quantidade de todas as outras emendas parlamentares juntas. Fica então aí a critério dos parlamentares indicarem quais obras são essenciais e quais obras são prioritárias nas bases eleitorais, lá nas cidades e nos municípios e nos seus estados. Bom, é isso, essa discussão sobre orçamento vai continuar, você vai poder continuar acompanhando tudo ao vivo aqui pela TV Câmara e pode formar a sua própria opinião. A gente fica por aqui, você pode acompanhar com a gente até amanhã. Até mais.